Achado? Então, vamos agora seriamente. Carta geral aos Hebreus, capítulo 7, verso 24, 25 e 26. E diz assim: mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar. Ele é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha. Nós precisávamos de um assim, porque ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Te dou graças, Pai, eu te honro, glorifico a Ti. Pai, venha, ó Deus, com Teu poder, com a Tua graça, venha, ó Deus, com a Tua infinita misericórdia, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai, toma-nos em Ti, dá-nos Tua palavra, Deus, nesta noite, dá-nos revelação nesta noite, Pai. Rema a minha, cada um de nós outros aqui no templo, Pai. Aqueles que estão em casa acompanhando, dá-nos de compreender a Tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Muito bem. Muito bem. Jesus salva perfeitamente, pois vive para interceder. E alguns conceitos complicados, como, por exemplo, o que é salvar? Salvar é tirar de uma situação, é resgatar, é socorrer. O apóstolo Paulo, nos Colossenses, dá uma definição espetacular: é transportar do reino das trevas para o reino de luz. Isso é salvar. Salvar é tirar da condição que está e colocar em uma outra condição. Nós sabemos que Jesus Cristo veio e morreu na cruz para salvar. E é justamente para tirar da nossa condição de caídos pelo pecado e transportar-nos para o reino de luz, nos dar uma nova vida, nos salvar, nos resgatar, nos fazer de novo, nos transformar, enfim, nos libertar. A carta recentemente fez uma analogia espetacular da prisão, nos tirar da prisão, do pecado. Isso é salvar. Então, quando o escritor de Hebreus, ele acrescenta perfeitamente, dá um nó no meu cérebro. Porque, Flávio, quando eu leio no grego, a salvação ali da cruz de Cristo, a morte, a ressurreição e tudo o que foi feito para que se chegasse ao ponto do homem ser liberto do pecado, liberto da condenação, me parece que já era uma obra perfeita, me parece que já era uma obra completa, me parece que já era uma obra transcendente e ao mesmo tempo absoluta. Mas o escritor de Hebreus, sendo Paulo ou qualquer outro, inspirado por Deus, vem e nos chama a esta realidade. Portanto, no verso 25, ele também é capaz. E ele pega a salvação e tira do conceito de uma obra automática por Deus no seu plano de Cristo vir, nascer, morrer e ressuscitar. Alguém já disse que até parece um teatro bem encenado, tudo programado dentro do script, vir, morrer, ressuscitar, ser crucificado. Ele diz, ele é capaz de salvar. Ele tira a salvação desse conceito de algo automático. Ele tira a salvação desse conceito de algo mecânico. E atribui a uma capacidade de Jesus Cristo. Não sei se isso te emociona, mas isso me emociona. Eu tive a oportunidade essa semana de entender que a minha salvação não foi um ato mecânico. Não foi um cumprir de tabela de Cristo, vir, nascer de uma mulher, de uma judia virgem, padecer sobre Pôncio Pilatos, e ir na cruz e morrer e ressuscitar, pronto, automaticamente, passo a passo.
Mas a minha salvação foi um atributo de Jesus Cristo, uma capacidade que Jesus Cristo possui. Ele é capaz de salvar. E essa capacidade aí sim, ela é perfeita. Perfeitamente. Como assim então? Será que é possível salvar pelas metades? Será que é possível salvar a metade do João Braga? Ou só salvar o João, mas não salvar o João Braga? Porque o João Braga vem inserido de muitas coisas ruins, mas o João até legalzinho. Como assim? Primeira coisa, precisamos entender quem é esse cara que é capaz. E o verso 24 diz, mas este homem, Jesus Cristo, este homem, ele é capaz, porque ele permanece para sempre. Lembra de quarta-feira, quando eu disse que o sacerdote veterotestamentário, ele entrava até um determinado lugar no tabernáculo, e ali ele repassava para o sumo sacerdote, que uma vez por ano, amarrado em uma corda, com o seu vestidão cheio de sininhos, entrava uma vez por ano no santo lugar. E dizia, Deus, todos pecaram, ofertaram, perdoa-lhes. Mas isso, se ele estivesse puro, se não estivesse, os sininhos paravam de balançar quando ele andava, ele caía duro, e os sacerdotes lá de fora traziam ele arrastados pela corda. E nós aprendemos quarta-feira que Jesus Cristo, ele não entrou no santo lugar, ele entrou no céu, diante de Deus, e disse, olha Pai, eu morri, sou capaz de salvar cada um deles. Aqui o autor, ele rememora isto. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Acho incrível a figura do sacerdote. Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote. E é nele, cabalmente intransferível, o poder, a capacidade de olhar por mim, de ofertar a Deus a minha oferta. Isso faz dele o meu intercessor. Isso faz dele o meu intermediário. O que é intermediário? O que é intercessor? É alguém que fica entre. Normalmente o pai faz essa figura em casa, porque já é comprovado estatisticamente que a mãe bate mais. As mulheres são estressadas, né? E normalmente quando a mãe vai bater, o pai entra ali e intercede. Estamos falando, claro, de famílias normais, sem muitas patologias, mas o intermediário, o intercessor é aquele que entra entre duas pessoas. Jesus Cristo possui esse sacerdócio intransferível. Eu fiquei indignado recentemente, em dezembro, eu fui fazer a prova da prefeitura. Funcionário público da prefeitura que fazia a prova. Fez, Flávio? Mentiu muito? Eu menti algumas vezes. Tem umas coisas lá que eram contra mim, né? E dentre as demais as diversas perguntas que tinha uma assim, você passa o seu serviço para terceiros? Olha, quem for o professor que nunca pagou um substituto, que atira a primeira pedra, mas é claro que eu não vou passar lá, marca lá que passo, né? Claro, não passei, eu paguei, né? Não foi só passar, eu paguei o substituto, né? Nós, seres humanos, Jaciara, terceirizamos. Nós terceirizamos quase os filhos, nós terceirizamos para a televisão, para a igreja, nós terceirizamos para a escola, nós terceirizamos quase tudo. Aquilo que são nossas capacidades, nossas obrigações, nós gostamos de terceirizar. Dá para outro fazer. Mas eu tenho uma notícia gloriosa para você nesta noite. A palavra de Deus diz que o ministério deste homem é intransferível. Ele não terceiriza. Ele não passa para um terceiro fazer. Moral da história: Jesus Cristo, este homem, ele está
24 horas, desde o dia que você foi concebido até o dia que você entrar no céu, cuidando de você. Ele nos ajuda. Ele está conosco, ele se importa. Ele não transfere o seu sacerdócio. O que isso quer dizer? Sua ministração sobre mim é intransferível. Ninguém jamais poderá ministrar sobre minha alma no mundo espiritual, a não ser Jesus, o Filho de Deus. É este homem com quem lidamos. E aí o que eu vejo, percebo, compreendo nos últimos anos? Que boa parte dos cristãos modernos simplesmente ainda não viram Jesus como sacerdote, como este homem capaz, como este homem que permanece para sempre, cujo ministério, cujo sacerdócio é intransferível, cuja revelação foi dada para que nós pudéssemos confiar. Nós temos um Salvador. Poxa, eu tenho um Salvador. Verso 24 diz que isso é claro, ele leva a sério o ministério. Eu sei que nós vivemos num tempo em que Satanás tem usado os ministérios, pastores, para tentar contar que isso não é sério. Mas é sério. Ainda que eu, em alguns momentos, não tenha a seriedade necessária, queria dizer para você nesta noite que Jesus Cristo leva a sério o ser um sacerdote sobre você. Ele não se perde, ele não se cansa, ele não arruma desculpas, ele não transfere. Ele ama você simplesmente. E ao amar você, incansavelmente, ele cuida de você, incansavelmente. Ele permanece na direção da sua vida. Mas no verso 25, aí então, sabedores de quem é este homem, cujo sacerdócio é intransferível, este homem que permanece para sempre. Então, sim, no verso 25, aliás, ele diz, portanto, ele também é capaz de salvar. E agora, se nós voltamos para a salvação, o que é salvação, então? Sabe aquela nossa luta de uns 5, 6, 8, talvez 10 anos atrás para cá? Nós levamos um caminho, nós levamos um saco de sal para alguns de vocês acreditarem que não se perde salvação. Salvação não é algo que se perde. Boa parte da IBNE conseguiu entender este conceito. Evidentemente que alguns ainda não compreenderam. Ainda tem uns lutando para ser salvo. Ainda tem aqueles que, se fizer por onde, serão salvos. Mas nós batemos nesta tecla há uns 10 anos para cá, diversas vezes, em diversos momentos. Salvação não é algo que se perde, eu sou salvo. À medida que eu encontrei Jesus, isso é para sempre. Mas nós esbarramos exatamente no quê? Em que é que nós esbarramos em crer que a salvação é definitiva? Nos nossos pecados. Como é que eu, salvo, posso pecar hoje? Como é que eu, salvo, posso fazer tanta asneira? Como é que eu, sendo salvo por este homem de sacerdócio intransferível, posso então pecar? Interessante, o escritor de Hebreus nos ensina algo incrível. De onde vem essa capacidade de salvar, então, perfeitamente? Se eu vou pecar, de onde vem? Porque vou contar uma coisa. Nós sabemos pecar perfeitamente. Nosso pecado é perfeito. Somos rebeldes, somos autodestrutivos, uns em graus maiores, outros menores, mas somos autodestrutivos.
somos rebeldes, coração duro, nós pecamos perfeitamente. Então, como assim esse Cristo pode salvar? Como assim Ele é capaz de salvar se somos perfeitamente pecadores? Por que Ele é capaz, Fábio? Porque a salvação é algo sublime, é algo glorioso. E vou contar para vocês, me libertei esta semana disto. Eu sempre criei que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas confesso o meu pecado, não sabia muito bem dizer porquê. Só acreditava. E esta semana me deparo com a explanação deste verso. Vamos ver o que esse versículo 25 nos conta. Portanto, ele quem? Este homem. Que homem? Que permanece para sempre, que possui um sacerdócio intransferível. Estamos falando dele. Ele pode salvar. Portanto, ele também é capaz. Ele possui a capacidade de salvar. Beleza? E salvar como? Perfeitamente. Se o nosso pecado é perfeito, muito mais perfeita é a salvação que Cristo executa em nós. Os que vêm a Deus por Ele, pois Ele vive, o quê? Sempre, todos os dias, eternamente, para quê? Interceder por eles. Sabe por que nós não perdemos a salvação? Porque a salvação não é uma coisa que se executa agora. Mas você está achando que se você passar um dia bom, se de tarde você é salvo. Não, a salvação não se executa agora. Se executa no dia do juízo. Então, como eu posso ter certeza de algo que vai acontecer no dia do juízo? Porque eu já sei o resultado. Porque eu sei quem luta por mim. Porque eu sei quem intercede por mim. Porque Jesus Cristo vive para sempre diante de Deus. E nós temos um achismo que ele ressuscitou, sofreu, foi ao inferno, pregou, subiu ao céu, sentou diante do trono e agora só vive sendo adorado. Os seres celestiais diante de Jesus Cristo se encurvando, dizendo santo, santo, santo. Também ocorre. Mas o ministério dele por você não terminou ao ressuscitar. Ele vive para sempre, para interceder por você. Por isso não se perde salvação, porque amanhã você vai pecar. Mas amanhã ele estará lá para interceder por você. Alguém disse uma ilustração assim. Pensa comigo um avião bem grandão, um jumbo. Viajei num Boeing para Dubai. Pensa num trem grande. Falei um dia que tinha mais de 800 ou 1000 pessoas lá, alguém riu. Quem está acostumado de andar de tec-tec jamais vai imaginar um Fly Emirates com mais de 1000 pessoas embarcadas. Zona de luxo que nós, pobres, não podíamos entrar. Tinha segurança para entrar na ala dos sheiks. O trem é grande, enorme. Aí esse jumbo grande, esse Fly, a irmã Jaciara é outro nível. Ela já foi para a Austrália no Fly Emirates. Aí ele me mandou o cardápio. Decora aí o cardápio, que é isso que eles vão servir a bordo. Só aprendi mango, que era suco de manga. Mango, toda vez que o comissário vinha, mango, 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 fazia igual o João, mango, 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 mango. Aí ganhava um suquinho de manga. Mas pensa esse jumbo bem grandão. Aí ele vem planando levemente. E tem um teco-teco lá, um planador, sem motor, só plana. Aí ele vem, Ranivon. Eu quase apanhei, porque eu falei Ranivon. Aí você está falando errado, você escreveu errado, é Ronivon. Eu disse, não, nesse caso é Ranivon, né? E aí, Ranivon, o jumbo vem e ele acopla, ele gruda no planador que está lá parado. Ele tem lá um dispositivo, Rúbia. Gente, a Rúbia foi aceita como membro da igreja, agora ela é membro da igreja, viu? Aí, Rúbia, o jumbo acopla, ele tem um imã gigantesco que pega o planador. E ele levanta, já viu esse filme de 007? Eu já vi. E aí ele voa e leva o planador lá para cima. Chega lá em cima, o que ele faz?
ele tira o magnetismo do ímã, desacopla e deixa o planador cair. E o planador começa a alçar o seu próprio voo até onde ele der conta de pousar. Flávia, a maioria dos crentes que eu conheço pensam que a salvação é assim. Cristo veio, cumpriu o script, morreu na cruz do Calvário, foi ao inferno, pregou, subiu ao céu, desceu, organizou a igreja, foi embora, se entrou no trono e está lá curtindo as benesses de ser filho de Deus, o Deus eterno. E você? E você é o planador, que ele pegou você, subiu você e soltou você para se virar até o resto da sua vida. Plane até o dia que você der conta, até o dia que você cair por falta de impulso. A maioria das pessoas, Flávia, vive uma salvação assim. Acha que Jesus Cristo é esse jumbo. E acha que você é esse planador que foi pego e soltado ao léu, ao caos da sua própria existência, para planar enquanto consegue. Mas não! A palavra de Deus diz que Ele consegue salvar perfeitamente aqueles que se achegam até Ele. Sabe o que isso quer dizer? Que sim, Ele é o jumbo que pegou você e levantou, mas que Ele jamais te soltará para voar sozinho. A palavra diz que Ele intercede por você todos os dias, que Ele vive agora para interceder por mim e por você, que todo momento Ele se apresenta diante de Deus e diz: Deus, perdoa porque Ele não sabe o que faz. Pai, perdoa que senão Ele não consegue chegar até aqui. Pai, perdoa porque senão Ele nos perde de vista. Então, meu querido, seus pecados é nada diante do amor de Cristo. Esforce-se mais, porque até agora você não conseguiu ofender Deus, porque o perdão dele é maior. Se você peca perfeitamente, Ele salva com capacidade eterna, e Ele não te solta para viver essa vida, mas antes Ele está lá no céu, trabalhando incessantemente, e talvez mais do que ali na cruz, intercedendo por cada um exclusivamente, eternamente, para sempre, dizendo: Pai, tem misericórdia dele. É por isso que eu não perco a salvação, porque independentemente do que eu fizer amanhã, Cristo estará lá pedindo a Deus que me perdoe. Porque independentemente da sujeira que eu fizer da minha vida, Jesus Cristo estará diante do trono do Pai, não recebendo glórias, mas dizendo a Ele: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Portanto, Ele, Jesus Cristo, é capaz de salvar perfeitamente. E ser salvo é ser justificado. E justificação está vinculada ao que Cristo fez no passado. Lá na cruz Ele nos justificou de todo e qualquer pecado. Ele é capaz de salvar e Ele vive para interceder, e intercessão é o que Ele está fazendo agora. Glória a Deus. Fala de novo para você aprender. Salvação é justificação. Isso se refere ao que Cristo fez no passado, lá na cruz do Calvário. Glória a Deus pela salvação. Mas intercessão é o que Ele faz agora, no presente, por você, a todo instante, diante do trono do Pai. Aí Ele termina com o verso 26 dizendo: pois está o sumo sacerdote. Quem? Jesus Cristo. É Ele. Nos convinha, ou seja, nós precisávamos de um sumo sacerdote assim. Os sacerdotes pecavam, lembra dos filhos de Arão? Eram sacerdotes, morreram queimados lá, os filhos de qual outro lá que era pecadores, né? Os filhos do lado do sacerdote de Samuel, ao ponto de quebrar a linhagem de Samuel entrar como sacerdote, porque os filhos de Eli, sacerdotes são falhos. E aí o verso 26 diz: pois tal sumo sacerdote nos convinha. Ou seja, Aline, a gente precisava de um sumo sacerdote assim. Eu precisava, você precisava de um sumo sacerdote assim. E assim como? Aí ele conta como é que ele é. Assim como, olha aí, santo,
talvez seja a maior disparidade da existência. Jesus santo como é, se importar conosco, pecadores como somos, imundos como somos. Isso sim, é salvar perfeitamente. A Bíblia diz que Ele é santo. Ele é a primícia de toda a criação de Deus. Se bem que Ele nem se encaixa na criação, da existência do divino. Nele reside toda a revelação. Nele reside toda a glória, todo o Shekinah do Pai. Ele é santo. Nele não foi encontrado pecado. Ele é inocente. Coisa interessante, os sacerdotes entravam e precisavam dos sininhos. Cristo não precisou dos sininhos. A palavra de Deus diz que nele não há sombra de variação, de dúvida. Ele não precisou dos sininhos. E ele não entrou no santo lugar, ele entrou nos céus. Inocente, cordeiro, mudo perante os seus tosqueadores. Nunca houve até Jesus e não haverá depois de Jesus sacrifício perfeito como o dele. Cordeiro inocente, santo, imaculado. Quer dizer, sem mácula, sem mancha. Poderiam juntar os cientistas, os estudiosos do mundo conhecido todo naqueles dias e irem avaliar, dissecar Jesus Cristo e não encontrariam nele mancha. Mancha no seu caráter. Mancha no seu objetivo. Falávamos isso hoje ao almoçar. Às vezes, na minha dureza quartelana, como diria o pastor Wellington, de caserna, às vezes na minha dureza de caserna dá a impressão que eu sou contra as pessoas serem felizes. Eu sei que dá, às vezes até eu acho. Não sou contra ninguém obter nada, carro, casas, casamentos, alegrias, festividades, não sou contra nada. Aliás, eu sou um incentivador do consumismo. Consumo mesmo. Caixão não tem gaveta. No céu não tem Pix. Então tem que ser aqui. Comprar roupa, o que você quiser. Não sou contra ninguém ter as coisas, ser feliz. Eu sou contra o motivo. Sou contra o motivo. Eu conheço Jesus Cristo. Eu sei que Ele é perfeitamente capaz de me salvar e que Ele vive por interceder por mim. Então eu preciso ter um motivo certo. Ter um carro para mostrar para os amigos e mostrar que eu estou melhor do que eles. Fazer isso ou aquilo para esfregar na cara da minha família e ver que, para todos que falaram mal de mim, ver que agora eu estou bem. Tem mulher que faz isso com o marido. Pega o marido agora e tem que passar na cara de todas as colegas e parentes que falavam que ela era uma perdida sem marido. Perdeu o sentido até de ter marido. Eu sou contra o motivo que às vezes te impulsiona a fazer as coisas. Eu acho que ofende Jesus. Me lembro de uma tragédia, ninguém olha, ninguém faz cara. E o casamento que eu fiz na igreja quando ela era para lá. Que depois eu fui olhar o álbum e a igreja não saía no álbum, não saiu no álbum. É o exemplo magno de quando algo não é feito por Deus. É feito para mim. Aí eu olho e vejo esse Salvador, sacerdócio. É isso que eu queria ensinar-lhes. Eu queria ensinar para cada um de vocês. Você pode ter tudo e fazer tudo, mas faça pelo motivo certo. Porque você tem um sumo sacerdote que não transfere o ministério dele sobre você, que é perfeitamente capaz de te salvar, que intercede por você. Ele é santo, é inocente, ele é imaculado. Ele é separado dos pecadores. Ainda é uma incógnita para mim, como Deus não desistiu de mim. Você se sente assim? Somos pares?
Você já deu aquela respirada e se perguntou, por que que Deus, meu Deus, por que que Deus não desistiu de mim? Se às vezes, essa semana eu desisti de mim, comi 2 pamonhas. Quem nunca tentou se matar, que joga a primeira pedra. Eu vou comer 2 pamonhas. Estava na rua, não vou almoçar hoje não, vou comer 2 pamonhas. 2 pamonhas. A gente toma uma overdose de glifage, 2 horas depois a gente fura o dedo e vê se vai morrer ou não. 8 meses sem comer pamonha. Eu ainda postei lá, quem nunca tentou, eu ia postar assim, a legenda seria, quem nunca tentou suicídio, que atire a primeira pedra. Aí eu pensei, não, eu vou estar ferindo o politicamente correto e dar uma impressão de incentivar, né? É normal tentar suicídio. Não, né? Não. Aí eu pensei, quem nunca fez uma loucura, que atire a primeira pedra, né? Poxa, loucura, diabetes, comer 2 pamonhas. Aí eu postei lá no grupo da família, meu cunhado. E é loucura dupla, né? Podia ter comido só uma, né? Eu falei, já que ia correr o risco, corri o risco, e agora é só daqui a 1 ano. Menino, medi no outro dia 96. Tá, mas aí o resto do dia foi só alfacinha, né? Também a doidura tem limite. Mas o fato é, de vez em quando até nós desistimos de nós, né? Como Deus não desistiu de você? Não, consegue explicar? Como Deus não desistiu de mim? É por isso. É muito trabalho que Jesus... Pensa, você tem quantos? Eu tenho 52 anos. Eu não sou muito bom de números, matemática, mas podia multiplicar aí, os contadores podem multiplicar aí, pela quantidade de 365 dias, aí 24 horas cada dia, em quantos minutos, para ver a minha existência. Caramba, em cada segundo dessa existência, Jesus estava ali, vivendo trabalhosamente para interceder por mim. É por isso que ele não desiste. Foi muito trabalho até aqui. Então eu sou salvo perfeitamente. Porque no dia do juízo, o decreto já está feito. Ele é salvo. Mas ele é separado dos pecadores e ainda assim me ama. Ele é elevado acima dos céus. Olha que coisa. Para nós, o mais sublime que a gente consegue almejar é o céu, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele está acima dos céus. Essa é a sua credencial. Quem é ele? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado acima dos céus. E o autor faz aqui uma técnica de produção textual espetacular. No verso 24, ele diz que irá falar de um homem. No verso 26, ele diz como é que esse homem é. No verso 25, ele conta o que esse homem é capaz. E é isso que eu queria dizer para você nesta noite. Jesus Cristo, ele é capaz de te salvar perfeitamente, porque ele vive para interceder por você todos os dias da sua vida. Ame-o acima de todas as coisas e sirva-o com as primícias da sua existência. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Toma nossos corações, dá-nos tua palavra, revela, seja rema. Deus, a tantos quantos o teu Espírito encontrar nesta noite, seja rema, Pai, faça sentido, porque o Senhor tem nos salvado com a salvação perfeita, tem vivido para interceder por nós, e o teu amor, ó Pai, jamais nos abandona. O Senhor nos pegou, nos levantou e continua nos segurando, Pai. Não nos deixou ao léu, mas antes tem nos amado, tem andado, não tem desistido. Tu és santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado acima dos céus, mas me ama. Mas escolheu andar comigo, mas escolheu me salvar, mas escolheu segurar na minha mão e dizer, não temas, eu sou contigo. Eu creio que tu és capaz de me salvar perfeitamente, Pai, e nada pode mudar isto, porque o Senhor trabalha arduamente, intercedendo por mim, por cada um de nós aqui, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, toma teu povo, guarda teu povo, dá rema no coração do teu povo, em um nome do Senhor Jesus. Amém.